falar sobre o jejum intermitente, então, tardo, mas não falho. E eu preciso começar falando que jejum intermitente não é a melhor estratégia para emagrecimento. Por que, Alana? Por que não é? Porque a melhor estratégia sempre vai ser aquela que você consegue seguir por mais tempo. Não é porque fulano ou ciclano emagreceu utilizando essa estratégia, no jejum, que você vai conseguir também. E que se você não conseguir, não é para se sentir frustrado, porque esse não é o único caminho, tá bom? Então, preciso começar alinhando expectativas com vocês. E aí, o que a gente tem na literatura científica sobre essa estratégia nutricional? Para começar, que o jejum intermitente muito estudado é o religioso. Então, é aquele jejum de longo período, como, por exemplo, no mês do Ramadã, que as pessoas não consomem nenhum tipo de alimento durante o dia e só podem consumir durante o período noturno, tá? Sobre esse tipo de jejum, tem bastante literatura científica. Agora, para períodos mais curtos, já não tem muitas evidências. Ok? Beleza. E aí, qual que é o princípio do jejum intermitente? É trocar a nossa fonte de energia. As nossas células do sistema nervoso central, hemácias e outras preferem a glicose como fonte de energia. A glicose é a menor parte dos alimentos, fonte de carboidrato que a gente tem. Então, macarrão, pão, mandioca, batata, feijão, frutas. A glicose, se você vai quebrar esse alimento e esse alimento vai fornecer glicose para esses tecidos. Quando a gente pensa nessa estratégia do jejum, a gente quer que estas células que primariamente preferem a glicose como fonte de energia para funcionarem, utilizem, em vez da glicose, a gordura. E isso é antinatural, não é esperado que isso aconteça, né? Tem uma razão de ser que as nossas células prefiram a glicose. Então, para essas células, é uma agressão essa troca. Por isso, é tão difícil a manutenção e a adesão nessa estratégia nutricional. É muito importante, então, logo no começo, a gente entender se essa estratégia é recomendada para você. E como a gente analisa isso? Principalmente, primeiro passo, olhar os seus exames laboratoriais. Por quê? Se a gente vai trocar o seu substrato energético de glicose para gordura, a gente não pode ter um histórico de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Quando a gente consumir um alimento fonte de carboidrato, essa glicose que está na nossa corrente sanguínea sair muito rapidamente, ir para as células muito rápido, e aí a gente ter sintomas como tontura, uma sonolência. A gente precisa saber qual a sua atividade laboral, no que você trabalha, porque a gente já vai ter naturalmente uma hipoglicemia pela diminuição da quantidade de carboidrato que você vai consumir. Se você tem uma tendência para hipoglicemia, esses sintomas vão ser piorados. Então, sua atenção vai ficar prejudicada. E, gente, qual o sentido de utilizar uma estratégia nutricional para emagrecimento se você pode sofrer um acidente no trabalho? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, né? Espero que vocês percebam que não faz muito sentido. Bom, outra coisa que a gente precisa analisar. Quando a gente vai fazer essa troca do substrato, o nosso corpo vai entrar num estado de alerta, porque, como eu falei, é antinatural. Então vai ter uma alteração hormonal que vai deixar a gente irritado, cansado, com sono, vai liberar muito hormônio do estresse, então o sono vai ficar prejudicado. O sono reparador mesmo, da noite, não essa sonolência do dia, da noite. Então a gente precisa estar preparado para lidar até psicologicamente com essas alterações que vão acontecer, porque elas vão acontecer, tá? Outro ponto que a gente precisa analisar é se a pessoa, seu paciente, tem alguma tendência para transtorno alimentar. Ou até um comer transtornado. Então, se já teve algum episódio de compulsão alimentar, de descontrole perante a comida. Então, se isso já aconteceu anteriormente, ficar um período sem comer, ter a consciência que vai ficar um período sem comer, pode ser prejudicial, tá?
Então eu falei de alguns pontos para quem não é o jejum intermitente, basicamente. E para quem é então? Para quem que adianta isso? Para quem que é bom? Para quem naturalmente não sente fome no período noturno e no período da manhã. Para aquela pessoa que fala para mim: ah, Lana, tá tudo bem se eu não comer, eu não sinto fome, eu consigo fazer as minhas coisas, eu não fico sonolenta, eu sinto fome no horário do almoço. Então, tudo bem. Então, a gente consegue escolher um protocolo que se encaixe na sua rotina, tá? Nunca sua rotina se encaixa na alimentação, é a sua alimentação que se encaixa na sua rotina, pra fazer dar certo. E aí tem vários protocolos. Tem protocolo 16/8, tem protocolo de 24 horas, tem protocolo de 2 dias na semana, só de jejum de 24 horas. Então, depende do que mais vai se encaixar pra você, tá? E aí a gente escolhe isso juntos. Por quanto tempo a gente fica com esse protocolo? Por quanto tempo isso acontece? A gente vai utilizar até você conseguir atingir o seu objetivo. Depois pode diminuir a frequência. Não vai mudar a estratégia, vai só diminuir a frequência. Os estudos apontam, falam de estratégias de jejum intermitente que foram aplicadas de 4 semanas a 12 meses e tem relatos de mais de 3 anos. Então, é uma estratégia que, se você hoje não consegue se imaginar fazendo isso daqui a 1 ano, pelo menos, independente se você já alcançou seu objetivo com 1 mês ou 2 meses, não começa. Se você não consegue se imaginar a tão longo prazo, se você sabe que vai te causar um desconforto, tanto físico, porque eu já te falei, quanto mental, por você saber que você vai ter que ficar um período em restrição, se você não gostar da ideia de ficar sem os seus alimentos, porque você vai ter que retirar os alimentos fontes de carboidrato que muitas vezes estão na nossa cultura, então pão, macarrão, etc. Você vai ter que diminuir muito essa quantidade. Se isso te causa desconforto só de pensar, nem começa. Agora, se tá tudo bem pra você, então beleza, essa estratégia pode ser pra você. E aí você conversa com o seu nutricionista e utiliza pra conseguir chegar no seu objetivo.